Olá, você está no Boteco Corporativo, eu sou Luiz Burlamac, consultor na área de gente, gestão e cultura. E eu sou Roberto Nogueira, engenheiro, consultor em gestão, há muitos anos já atuando principalmente em estratégia e processos. Roberto, nós atuamos há mais de 30 anos, nós dois, né? Onde a gente tem aí muitos casos, muitas experiências para contar. E ao longo de toda a minha vida, a gente conversando, né, sobre isso, quantas coisas a gente não pode tratar dentro das organizações. E por vezes, eu e você, nós já ficamos muitas vezes em botecos, conversando sobre coisas, e um dia a gente parou e pensou, puxa, se a gente tivesse essas conversas de boteco que a gente tem registradas, elas seriam tão úteis para as pessoas, e a partir dali a gente resolveu criar o Boteco Corporativo, começando hoje, aqui para todo mundo. Como é que você está se sentindo nesse momento onde a gente está tirando os crachás? Olha, essa possibilidade da gente poder tratar do assunto de trabalho sem crachá, né, falar do assunto de trabalho naquela perspectiva que a gente naturalmente dentro das empresas tem um pouco mais de dificuldade de falar, dado ao pragmatismo que é exigido da gente dentro das empresas, né? Aqui nós vamos ficar bastante à vontade, poder compartilhar nossas experiências, contar nossos casos, que não são poucos, né? E compartilhar isso com outras pessoas, tomara que seja bastante útil para elas, né, como tem sido para nós. Pois é, essa foi a ideia do Boteco Corporativo. Um dia estávamos eu e Roberto conversando, nós trabalhamos muito em cima de plano estratégico, gestão, processos, transformação cultural. E um dia o próprio Roberto falou para mim, Luiz, nós tínhamos que fazer isso de uma forma massiva, né? E aqui estamos. Então seja bem-vindo a esse primeiro episódio do Boteco Corporativo com Luiz Burlamac e Roberto Nogueira. E as pessoas ficam pensando, nesse daqui é fake, né? Não é não. Primeiro que nós estamos em um boteco, né? Que é um boteco de verdade. E nós estamos tomando uma cervejinha, porque a gente gosta de uma cerveja. Então, nós vamos bater um papo aqui exatamente falando sobre as nossas experiências, espero que possa ser útil para você. E, Roberto, uma coisa que eu estava pensando assim, como é que a gente poderia começar, né, o primeiro episódio nosso, né, de uma série que nós vamos ter do Boteco Corporativo? E eu vejo assim, hoje, por onde que começam os erros das pessoas de posicionamento, de estratégia, de mudança de tudo? As pessoas esquecem como surge um negócio. Quando nós começamos a recuperar a lógica de como começa um negócio, seja de uma maneira formal ou intuitiva, como muitas das vezes as pessoas conseguem muitas vezes, dentro de um ambiente corporativo, enxergar e tomar melhores decisões. E essa é a pergunta que eu começo fazendo aí para você. Como surge um negócio? Pois é, Lu, eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente começar a nossa reflexão a partir dela, porque muitos assuntos nós trataremos aqui em outros encontros e falaremos de processos, de pessoas, de gestão de informação, né? Mas é muito interessante, eu acho bastante oportuno a gente passar a refletir sobre como que surge o negócio e, uma vez surgido o negócio, como que surge a necessidade dele ser gerido? Exato. Né? Então, assim, um sistema de gestão é um meio, é uma forma de você conduzir um negócio. E entender a importância desse sistema, como é que ele se encaixa dentro de um contexto da condução do negócio, acho muito bom a gente começar refletindo como esse negócio nasce. E eu vejo, não sei se você pensa assim, eu vejo tudo começa pela sociedade. Porque nós pensamos assim, o negócio existe para quê? Toda empresa existe para nós. É uns servindo aos outros. E tudo começa pelos anseios da sociedade. Você acredita que é de lá também? Eu concordo com você. Né? Então você está falando, eu estou me lembrando de... um tempo atrás eu li um texto e o autor, não me lembro mais o nome, ele dizia que uma empresa nasce para atender uma angústia da sociedade. Eu acho que isso é bastante correto, esse entendimento, porque a maneira como a gente organiza e vive em sociedade surge uma infinidade de necessidades e desejos. Aí surge então uma empresa que identifica algumas dessas necessidades e desejos
que o empreendedor identifica algumas dessas necessidades. O empreendedor. O empreendedor, porque a empresa é a consequência de alguém que resolveu dedicar seu tempo e arriscar dinheiro naquilo. É um risco. E uma vocação, né? Toda vez que você põe um negócio, né, você está sujeito a risco. Mas então, assim, ele olha para esse conjunto de necessidades e desejos da sociedade e fala assim, olha, aquele espaço de demanda da sociedade, eu vou constituir um negócio para atendê-lo. Com um produto ou um serviço. Isso. E aí, Luiz, quando ele tem clareza, né, quando aquilo de forma consciente ou não, tá? Pode ser de forma intuitiva, como você falou logo no início da nossa conversa. Quando ele tem clareza desse espaço de demanda que ele vai atender, ele toma conhecimento de em que negócio ele está. Né? Se a gente pudesse dar uma conceituação para negócio, eu diria: negócio é o espaço de demanda da sociedade que a organização ocupa. Então, na hora que ele, intuitivamente ou não, define o espaço de demanda que ele vai atender, ele passou a entender o seu negócio. Então, ou seja, nós temos a sociedade com as suas demandas. Nós temos, de um outro lado, o empreendedor que enxerga para isso de forma consciente ou inconsciente, intuitiva ou racional, não importa. Porque muitos negócios surgem de forma intuitiva. Aí a pessoa oferece o que ela detecta necessidades. Das necessidades, o que eu desenvolvo, construo produtos ou serviços que vai atender essa necessidade. Só que aí eu vejo que tem um grande desafio. Não é só você enxergar o produto e o serviço. Como é que eu faço esse produto e serviço chegar à sociedade, ou se chegar àquele núcleo, ou aquele grupo de pessoas, ou aquele perfil de mercado? Isso também faz parte da composição de um nascimento bem-sucedido de uma empresa, não é? Sim. Quando você faz um trabalho em cima desenvolve uma estratégia em cima de um negócio, o aspecto logístico de como esse negócio, de como que os produtos e serviços desse negócio vai chegar até a demanda do mercado, deve fazer parte também da sua estratégia, né? Então, assim, estou me lembrando, às vezes a gente já até trabalhou junto em hotéis que muitas vezes eles estão colocados longe de onde o mercado chega, né? E o momento em que ele desenvolve uma estratégia para prestar alguns serviços, ele também tem que colocar nessa estratégia a logística de fazer as pessoas chegarem até lá. Então, ou seja, eu tenho a sociedade, eu tenho as necessidades, eu tenho os produtos e os serviços e eu preciso de uma estratégia. Isso. E a estratégia, o que eu vi ao longo desses mais de 30 anos, e provavelmente você viu, suspeito também, que essa estratégia ela é construída de forma metodológica e ela é construída de forma intuitiva também. Porque muitas empresas familiares vão respondendo na relação de causa e efeito de acordo com as situações e vão ajustando as estratégias sem mesmo terem combinado qual seria a estratégia. Isso. Mas, em outras palavras, precisa de uma estratégia. Um sistema de gestão, no meu entendimento, ele começa com uma estratégia, né? O que é essa estratégia? A estratégia é quando a organização, o empreendedor, identificando essa necessidade que ele vai atender, ele identifica também produtos e serviços que ele vai fazer para atender essa necessidade. E como chega lá. Como fazer isso chegar lá. E aí, quando ele consegue identificar alguma coisa que vai distinguir a empresa dele das outras, quer dizer, vai ser identifica aí uma vantagem competitiva, que é o que ele faz. O valor que ele vai gerar. Isso, é o que ele faz, o concorrente não faz e o cliente dá valor. Quando ele faz isso e cria um posicionamento, definindo produtos, serviços, mercados, como esse mercado é segmentado, que reforce essa vantagem competitiva, ele está, em suma, definindo uma estratégia para tocar esse negócio. Consciente ou inconsciente. Agora, aí eu vejo que ainda para o desenrolar e o desenvolvimento do negócio, uma vez tendo a estratégia, você tem que ter muito claro os resultados que você quer. Sim. Aí estabelecer medidores, indicadores é muito importante. Né? Isso, claro, sem dúvida. Eu até iria um pouquinho antes da estratégia, né? Porque o que faz com que a empresa precise ser gerida? E a estratégia é uma peça da gestão. Né? O que leva ela a ter essa necessidade de gestão? É que no momento em que ela é constituída, existem diferentes interessados com interesses legítimos no negócio, que muitas vezes esses interesses
podem parecer até conflitantes. Por exemplo, o cliente tem o interesse de atender a sua necessidade e criar valor para o seu processo lá na decorrência do produto. Os colaboradores têm interesse justo de ter uma remuneração correta, justa. O fornecedor tem um interesse em receber o pagamento por aquilo que ele entrega. O acionista tem um interesse legítimo em ter uma remuneração do capital que é posto ali. Ele empregou. A própria comunidade tem interesse em que aquela sociedade desenvolva um papel social ali naquela comunidade e não agrida o ambiente. O Estado tem um interesse legítimo na tributação que vai voltar para a sociedade. Então, quando você tem ao redor de um negócio um conjunto de interesses que às vezes até parece conflitante, e esses interesses são todos legítimos, não dá para esperar que isso vai acontecer ao acaso. Às vezes as coisas se arrumam, eu já vi isso, mas à base de muito sofrimento e perda de dinheiro. Elas podem se arrumar naturalmente, mas é o que você falou, vai custar caro. Vai custar. Quando você trata desse assunto de uma forma organizada, né, tendo a consciência da necessidade desse sistema de gestão e trabalha de maneira estruturada, eu acho que as coisas acontecem de uma forma mais inteligente, né? É o que diria um autor americano que eu gostava muito, é trabalhar mais inteligentemente e menos duramente. É, verdade. Com mais inteligência, menos esforço, né? Então, assim, eu acho que é aí que, nesse momento, que existe esse conflito de interesses e que eles todos são legítimos e que eles precisam simultaneamente ser atendidos, é que surge a necessidade de um esforço de gestão para que isso aconteça. Aí surge o sistema de gestão. Eu vejo dois fatores nisso, o sistema de gestão e eu vejo as pessoas. Ah, bacana que você falou, Luiz. Porque aí eu vou agora aproveitar que você pegar esse gancho seu e mostrar, assim, algumas, no meu entendimento, algumas dimensões importantes que compõem esse sistema de gestão. O primeiro deles nós já falamos lá no início, né? Foi a estratégia. A estratégia é no momento em que eu defino o espaço que eu vou atender, a vantagem competitiva, o posicionamento que eu vou ter. Na hora que eu defino isso, eu preciso fazer coisas que vão atender aquelas necessidades que a gente colocou lá no início. Coisas são feitas por processos. Processos. Então, recursos. Pronto. E pessoas. Então, nós estamos chegando, nós estamos olha, essa conversa natural nossa aqui está nos levando a conhecer o que ou a montar, digamos assim, né, um sistema de gestão. A lógica, né? De um sistema de gestão. A primeira peça dele é a estratégia. A segunda peça, a estratégia precisa fazer coisas para ser atendida. Eu preciso de processos. Processos, né, é um conjunto de fatores que interagem, né, entre si para cumprir uma função. Essa função é produzir aquilo que foi definido na estratégia. Na hora que processos vai se desempenhar, eu preciso de competência. Né? Eu preciso de conhecimento para fazer funcionar o processo. Aplicado para rodar. E isso, então, está em pessoas. Estou na outra ponta da estrela. Uma ponta foi estratégia, outra ponta foi processo, estou na terceira ponta, que é pessoas, que é o que você falou. Então, você falou estratégia de pessoas. Que é o que muitas vezes trava, por vezes, quando as coisas estão arrumadas, é o que eu chamo de cultura. Porque outro dia foi muito interessante, até um assunto para a gente tratar depois, mas a cultura, ela é um elemento fundamental que faz, por vezes, ele, se não bem trabalhado, ele quebra toda a estrutura estratégica. A estrutura de alicerce para que uma estratégia seja, vamos dizer, ela se cumpra. Né? Porque o que acontece hoje? Qual que é a grande missão de um executivo ou de um empresário? Definir uma boa estratégia. Qual que é a grande dificuldade? Executar a estratégia. A maioria dos meus clientes tem dificuldade de executar a estratégia. Com certeza. E aquilo que você comentou da cultura, né? A gente falou lá na ponta da estratégia que é importante você identificar uma vantagem competitiva, que é aquilo que você faz diferente do seu concorrente, que o cliente dá valor. Se você consegue fazer com que a cultura da sua empresa seja a sua vantagem competitiva, acho difícil. É um outro fator. Eu acho difícil alguém algum dia copiar. Porque você copia estratégia, você copia sistema, você compra sistema, você não consegue copiar o entusiasmo das pessoas. Isso não é copiável.
Então, se você faz da cultura a sua vantagem competitiva, eu acho que você cria uma vantagem robusta, né? Robusta no sentido de ser difícil de ser copiado. Concordo plenamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, onde hoje aqui nós apresentamos nesse primeiro nosso boteco corporativo e trouxemos aqui as nossas perspectivas, nossas experiências, do que a gente entende, como começa-se um negócio e como que você pode ter as bases para evoluí-lo. Te vejo no próximo.